Ele é diretor de operações, Head de Business Transformation para o Brasil e América Latina e líder da Academia de Liderança de Operações Brasil, com mais de 20 anos de experiência em diversas indústrias. Lifelong learner, apaixonado por inspirar pessoas, contribuiu com empresas na transformação digital de suas operações, conduzindo-as na evolução da jornada de operações inteligentes, tornando seus resultados de negócio best in class nas suas indústrias. Ele vai falar com a gente sobre operações inteligentes. É com grata satisfação que eu apresento o nosso palestrante da Century, o nosso caríssimo Paulo Siqueira Júnior. Uma salva de palmas. Boa palestra. Bom dia. Opa. Tá desmuta ali? Fala com o meu, Paulo. Pronto. Rapidamente. Adaptou? Se eu falar nesse, sai com a sua voz, não? Não. Que pena. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Um prazer gigante estar aqui junto de todos. Primeiro, queria agradecer ao Clóvis pela gentileza, pelo convite. Super prazer estar aqui, cara, nesse evento. Parabéns pelo evento. São quase 2 anos dentro de casa, né? Direto. Eu moro no Rio, eu moro em Petrópolis, na região serrana. Decidi morar para lá exatamente para evitar esse fluxo das grandes cidades, mas até a pandemia, minha rotina era só viajar. Tenho um filho de 8 anos que reza todos os dias para que eu não precise continuar viajando, inclusive, a partir de agora. Talvez seja a realidade de muitos que estão aqui dentro, né? Uma história pessoal. Antes de vir para cá, antes de sair para vir para cá, para esse evento, depois de tanto tempo, eu decidi vir na segunda-feira, depois da hora do meu filho ir para o colégio. E aí, quando eu estava saindo de casa, meu filho estava indo para o colégio com a minha esposa, ele saiu do carro, me abraçou, me agarrou, e com aquela lagriminha escorrendo no meu braço, assim, falou: papai, vai não. Eu tenho medo de voltar ao que era antes. E talvez seja isso que muita gente esteja sentindo hoje, né? Como é que vai ser daqui para frente? Palestra sensacional que a gente acabou de assistir agora. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que vai continuar sendo diferente. Meu papel aqui hoje vai ser falar sobre mindset, conversar sobre modelo mental. Talvez isso possa ajudar a gente a trabalhar um pouquinho naquilo que a gente precisa para frente. E eu queria convidar vocês a continuar na viagem da palestra que foi feita agora. Porque eu acho que um mérito muito grande do Clóvis e de toda a turma foi que parece que as coisas todas se encaixam quando a gente vê, né? Você vai assistindo as palestras e você vai vendo como é que as coisas... Parece que o quebra-cabeça vai montando e as coisas se encaixam de verdade. Então, tem 2 coisas muito legais. Depois que a gente ouve, parece muito óbvio, como foi dito aqui. Mas é que o óbvio precisa ser dito e praticado. E quando você escuta de diversos lugares, e talvez uma das coisas que eu tenho mais ouvido recentemente seja assim: pô, é tão bom poder conversar com pessoas diferentes para ver que elas passam pelo mesmo problema que eu não estou sozinho nesse mundo. A gente precisa estar junto das pessoas. E talvez esse seja o maior diferencial que a gente tenha para qualquer coisa que a gente vai fazer daqui para frente. E a gente precisa refletir sobre isso. Então, eu queria começar contando uma história sobre o Doug Dietz. Talvez vocês conheçam. Ele é um arquiteto de inovação da GE. E foi o cara que desenhou lá todas aquelas máquinas de ressonância. Quem é que já fez ressonância? É um negócio super gostosinho, né? Você entra lá na máquina, fica, né, ela te aconchega ali dentro. Não, né? Então, esse cara, ele fez esse design e uma vez ele desceu no chão de fábrica para entender como é que estava funcionando. Ele viu uma jovem aterrorizada, chorando para fazer um exame. Ele pensou, falou: cara, como é que pode isso? Uma máquina que foi feita para salvar a vida, para identificar um diagnóstico mais rápido, para você poder ter um tratamento diferenciado, como é que pode gerar tanto pavor? Numa primeira mão, a pessoa pode falar: cara, beleza, frescura, entra lá, faz o exame e deixa de ser chato. Mas será que isso é o natural? Será que é assim que a gente deveria pensar? Esse cara pensou diferente. E, além disso, ainda tinha um outro fator. 80% dessas crianças precisavam ser anestesiadas antes de entrar numa máquina. Aí você imagina, desce um anestesista, vai lá dar anestesia na criança, precisa acompanhar todo o processo. Depois que faz, tem que recuperar a criança da anestesia. Olha o tempo também de produção que esse negócio gera. E esse cara estava trabalhando com Design Thinking na época, e essa
é a maquininha de ressonância que a gente conhece. Super gostosinha, aquele teto cinza, né? Uma máquina super aconchegante, super legal de fazer um exame. Aí o que ele fez? Ele falou, cara, eu vou botar muita tecnologia nesse negócio e vou mudar essa parada. Eu vou fazer um negócio completamente diferente. E ele fez isso. Ele transformou a máquina de ressonância numa experiência. Ele transformou a máquina de ressonância numa experiência pirata, onde a criança entra lá e ela vive uma experiência de entrar no navio pirata. Na hora que ela tem que ficar paradinha, ela fala, o pirata vai te ver, não se mexe. Ele está passando do teu lado. E ela fica imóvel, intacta. De 80% de crianças anestesiadas, passaram para menos de 10% de crianças anestesiadas. E o auge dessa experiência dele foi quando ele estava andando e viu uma criança pulando e gritando, mamãe, mamãe, podemos voltar aqui amanhã de novo para brincar? Quanto será que custa fazer o que ele fez? Perto da máquina de ressonância. Mas para pensar no nível, no modelo mental que ele teve que ter para poder chegar nisso. É uma preocupação muito maior do que com a operação dele. É uma preocupação com o valor que eu estou entregando para as pessoas. É a diferença entre você entregar um serviço e entregar uma experiência de fato, como já foi dito tantas vezes aqui. E esse modelo mental talvez seja a nossa principal preocupação, até para a gente. Como é que eu estou guiando a experiência da minha vida, inclusive? Eu estou vivendo uma experiência de fato ou eu só estou operacional aqui na vida? E essa provocação acho que a gente precisa se fazer. Porque tudo isso aqui passa muito rápido. A gente está junto aqui e, de repente, tudo muda. A volatilidade muda tudo. Bom, eu tenho o privilégio de trabalhar na Accenture como líder dessa área de transformação de negócios. E tenho o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis lá dentro. A Accenture, eu costumo dizer que ela é quase que uma universidade, porque o que você aprende ali dentro, com pessoas incríveis, métodos incríveis, é uma coisa absurda. Então, é o privilégio de trabalhar nessa empresa e já de ter poder viajado por vários lugares para conhecer culturas diferentes, conhecer o modelo mental desses lugares e ajudar a transformar operações em diferentes regiões do globo. Então, isso é uma infinidade de conhecimento que a gente traz para a nossa vida. E uma dessas viagens me marcou muito. Foi um tempo que a gente ficou imerso na Califórnia, no Vale do Silício. E talvez vocês conheçam aquela área como a área mais inovadora do mundo, né? Dali que vem as startups, dali que vem todo o conteúdo. Mas o que tem de diferente lá? Eu não queria falar de tecnologia, eu queria falar de modelo mental. E falando de modelo mental, tem duas coisas que influenciaram muito o crescimento do Vale. Uma foi a Corrida do Ouro, que levou gente de todas as localidades do mundo a procurar ouro naquela região. Só que o que aconteceu? Ninguém achou, ou muito poucos encontraram, ficaram ricos, só que as pessoas não tinham nem dinheiro para voltar para casa. Então, eu disse que mais da metade da população, inclusive, que vive lá, nem americana é. Então, vocês imaginem, a gente vive num país onde praticamente todo mundo aqui é daqui mesmo, e já é um certo desconforto. Imagina uma localidade onde mais da metade das pessoas, nem do mesmo país é. E teve um outro fator super relevante, que foi a corrida espacial. Uma vez Kennedy chegou na televisão e falou assim, os Estados Unidos vai botar o homem na Lua nessa década. Só que ele não tinha mais vaga ideia de como fazer isso. E aí, na semana seguinte, pousou um avião na NASA, reuniu as mentes mais brilhantes da localidade e falou assim, e aí, pessoal, Kennedy falou isso, dá para fazer? Alguma semelhança com a nossa realidade na empresa? Acho que não, né? Acho que na empresa é diferente. Só que a diferença, pessoal, então disse que esse foi o primeiro moonshot da história. E o que é um moonshot? É efetivamente um tiro na Lua. Só que quando eu tenho que dar um tiro na Lua, naquela época, eu preciso ter um modelo mental diferente. Isso não é uma mudança incremental. É crescer 10 vezes e não 10%. Mas para eu fazer algo desse tipo, eu não posso pensar da forma como eu penso normalmente. Eu tenho que abordar o problema de uma forma completamente diferente. Como se eu tivesse um papel em branco e repensar tudo aquilo que eu preciso fazer. E mais do que isso, a minha mente
precisa dizer para mim que é possível resolver, mesmo que eu não faça a mais vaga ideia de como fazer. É natural para a gente pensar assim? Acho que não. Mas isso é o que faz a transformação de fato. Isso é o que gera as transformações exponenciais ali dentro. Então, quando a gente... Eu tenho que chegar mais para cá para poder passar esse slide, né? O que forma um ecossistema inovador no Vale? Então, uma coisa super importante é rebeldia. Mas não é anarquia, é rebeldia. É olhar para algo e você não está satisfeito com aquilo, mas você não simplesmente reclama, você faz algo para mudar. Mas rebeldia sem conhecimento, ela pode virar anarquia. Então, aprender a desaprender e continuar aprendendo faz toda a diferença para você transformar a rebeldia em um produto que seja efetivamente relevante para alguém. E, além disso, capital, obviamente, né? E as nossas empresas têm capital. O nosso país tem capital, só que a gente precisa saber investir da forma correta. Precisa entender onde eu vou investir esse dinheiro. E, por último, e não menos importante, diversidade. Parem para olhar em volta, façam esse exercício. Olha quanta gente diferente a gente tem da gente aqui dentro. Olha o poder que a gente tem nessa sala, a pluralidade que a gente tem nessa sala. Olha para o país que a gente tem, a pluralidade que a gente tem no país. A gente tem que usar isso a nosso favor. A gente tem que usar isso para o crescimento do nosso país, das nossas empresas. Então, esses itens, esses tópicos, eles formam um ecossistema super inovador. E aí eu trago uma provocação do Steve Jobs, que eu acho esse cara um gênio, apesar dele ter uma forma de lidar com pessoas, inclusive controversa, mas ele é genial. E aproveitando uma provocação que foi feita na palestra anterior, a criatividade, ele diz, só é despertada quando os seus valores são confrontados. Insistindo no ponto, quem que vocês têm do lado de vocês hoje que desafia vocês? Quem que desafia vocês a pensar diferente? Aliás, será que a gente se permite que alguém desafie a gente a pensar diferente? Ou a gente evita conversar? Parece que o mundo hoje está cheio de certeza, né? Ou eu sou do lado A, ou eu sou do lado B. Eu costumo dizer que talvez a gente precise de menos certezas e mais dúvidas. Porque quando a gente tem muita certeza de alguma coisa, parece que a gente para de pensar. E aí, quando a gente para de pensar, é muito perigoso, porque o mundo está evoluindo. E existem muitas formas, a ambiguidade mostra para a gente que existem muitas formas da gente ver a mesma coisa. Então, essa talvez seja uma característica super importante que a gente precisa desenvolver para a gente continuar crescendo como ser humano. Então, reflitam e pensem como é que vocês estão deixando a criatividade, como vocês estão deixando ser confrontados por outras ideias, principalmente. E por que isso tudo está acontecendo? Para pensar hoje que um cara, sei lá, na África, lá no meio da África, no celular dele, ele tem o mesmo poder que tem o celular, talvez, do Bill Gates, do Zuckerberg. No celular dele, ele pode baixar os mesmos apps. A tecnologia nunca teve tão difundida, nunca teve na mão de tantas pessoas ao mesmo tempo. Ela está com todos. Então, essa mudança, que antes só tinha grandes governos, corporações, etc., isso faz uma disrupção na sociedade. Hoje e aí a gente estava falando agora de grandes empresas sendo atacadas por pequenas empresas. Né? A gente viu a história da Blockbuster, da Netflix, e quantas outras. E quantos bancos estão sendo atacados, por exemplo, por fintechs. Né? Vendendo um determinado produtinho que o banco vende, porque ela é super especialista naquilo. Então a gente precisa mudar a forma de pensar. Não é mais grande empresa colidindo com grande empresa. Agora são grandes empresas num cenário onde você tem várias startups entregando serviços diferentes que você vende, com experiências diferentes. E a gente precisa se adaptar a esse mercado. E talvez seja uma forma da gente fazer. Startup-se. E o que é o conceito da startup? Eu quero ser extremamente eficiente, mas olhando para aquilo que gera mais valor para as pessoas que eu atendo. Porque se eu não enxergar que eu estou gerando valor, eu rapidamente perco o interesse das pessoas. Então eu preciso gerar valor permanentemente, sendo extremamente eficiente com muito pouco recurso, por sinal. Porque as startups normalmente têm muito pouco recurso.
Então, como é que eu trago pessoas brilhantes para trabalhar comigo? Por uma ideia, por um propósito diferenciado, porque eu quero impactar a sociedade. Quando eu estive no Vale, eu tive a oportunidade de participar de alguns meetups com diversas pessoas, e muitos jovens lá dentro. E uma das coisas muito legais, a Nid está aqui, por exemplo, ela falava assim, oi Nid, tudo bem? Muito prazer. Aí o jovem vinha e falava comigo, tudo bem? Como é que você está? A próxima pergunta que ele fazia para mim era assim, o que você está fazendo para mudar o mundo? Eu falei, pô, você para pensar nisso. E era comum. E os jovens estão pensando como é que podem criar soluções para mudar o curso da humanidade. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. É um modelo mental diferente. E eles vão criando ferramentas para poder desenvolver soluções que possam fazer isso. E aí eu estava vendo uma discussão de briga de, pô, qual é a metodologia que eu uso? Eu tenho que vender a metodologia tal. Será que a gente está vendendo? Aí eu fico refletindo assim, será que a gente tem que vender a metodologia? Parece que a metodologia é só o como. Não importa. O Clóvis acho que disse isso muito bem aqui. A metodologia é o como. Eu tenho que vender aquilo que eu transformo na tua vida, no teu negócio. Porque é isso que você compra. Você não compra a metodologia. Você compra o conforto. Você compra a grana que eu deixo lá ensinando, que você para de gastar. Você compra a segurança. Você não compra a metodologia. A metodologia é só o como. E tem várias por aí que a gente pode usar de verdade. Né? Então, esse talvez seja um conceito importante. E aí, para pensar globalmente, porque não dá para pensar só setorizado. A gente vai precisar produzir mais alimentos nos próximos 40 anos do que nos últimos 10 mil combinados. Isso foi uma pesquisa de 2019. Para pensar nisso. A população mundial está crescendo absurdamente e a gente vai produzir essa quantidade de alimento. Como é que vai ser? E aí a gente vê empresas fazendo isso aqui agora. Você tem esse rapaz que foi lá, baixou, pegou uma pena, eles estão comendo um nugget, e a galinha que deu a pena, na verdade, a galinha do nugget é aquela ali, está viva, ela não morreu não. Ninguém matou a galinha. Isso já existe. Isso é uma startup criando carne, criando nugget de frango a partir das células de uma pena de galinha. Aí você para pensar, pô, isso é super cool, né? Legal, bacana e tal. Mas vamos pensar de uma forma mais macro? Como é que fica a cadeia de produção nesse negócio? A cadeia de produção hoje, você vê ali criação, confinamento, abate, processamento, não é assim que funciona? Você cria o gado, cria o frango, etc. Aí você faz uma disrupção na cadeia ali. Você pega uma amostra de tecido vivo, as células se multiplicam e aí você entrega para distribuição, varejo, consumo. A disrupção hoje, ela afeta uma cadeia muito maior do que aquela que a gente costumava ver antigamente. Ela tem um impacto muito maior. E essa é a aceleração que a gente está vendo no mundo hoje. E é isso que a gente precisa enxergar para entender como é que a gente se posiciona daqui para frente nesse mundo. É lógico que as incertezas elas vão acontecer, não tem a menor dúvida. Mas como é que a gente se posiciona num ambiente onde a cadeia produtiva, por exemplo, está se transformando? Será que eu vou precisar do mesmo skill de pessoas que eu precisava ali em cima? Ou será que eu vou precisar de skills diferenciados agora? É lógico que nada é 0 ou 1. Tudo tem, né? Tudo vai acabar no modelo híbrido. Não é verdade, Clóvis? Mas a gente vai mudar o skill das pessoas que a gente tem hoje. A gente vai precisar aprender, desaprender e aprender de novo. Isso muda completamente a cadeia. Se você parar para pensar na pirâmide clássica corporativa, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas quando a gente... Bom, acho que a gente é mais ou menos contemporâneo aqui. A gente faz a faculdade, né? Pelo menos antigamente era assim, você faz a faculdade, aí você vai e começa a trabalhar, você começa na base da pirâmide, porque você tem que ganhar experiência, né? Aí você vai fazendo as atividades mais operacionais, você vai progredindo na sua carreira, você vai atingindo cargos de chefia, de gerência, coordenação, diretoria, etc. E aí você vai subindo o nível da pirâmide. O que está acontecendo com a pirâmide? Hoje, a tecnologia está fazendo o trabalho da base da pirâmide. E as pessoas que estão entrando no mercado hoje, você já parou para pensar que hoje o mercado está chamando assim, pessoas para trabalhar novas e já querendo experiências das pessoas? Traz a sua... Não, você tem que ser experiência, você tem que conhecer de Analytics, você tem que conhecer de Power BI, você tem que conhecer de Power Query. Mas, cara, eu só tenho 18 anos, eu acabei de... Né? Mas eu preciso de experiência. Porque cada vez mais a pirâmide embaixo está achatando.
as atividades que são mensuráveis, repetitivas, transacionais e preditivas, elas vão sendo eliminadas. E na boa, pessoal, não adianta a gente querer brigar com a máquina. A gente vai sempre perder. E ela é melhor do que a gente. Ela faz o trabalho melhor do que a gente. O que a gente tem que pensar é o que eu posso fazer de diferente para contribuir nessa transformação. Que skills novos eu preciso desenvolver para continuar transformando e para continuar me desenvolvendo pessoalmente nesse cenário que é um cenário que não tem muita volta. E talvez um dos skills mais importantes que já foram ditos aqui, inclusive, seja a sua capacidade e a sua agilidade de aprendizado. Quando eu era mais novo, o meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo. Ele perdeu o pai dele antes dele fazer 1 ano. Então ele tinha um medo muito grande dele morrer, também muito cedo, e a gente ficar sem pai. Então ele me preparou para ser o chefe da família desde cedo. Então, a minha vida era uma agenda, assim, literalmente. Eu tinha uma série de compromissos para me desenvolver pessoalmente, para que, se eu precisasse, eu pudesse assumir o lugar dele. Veja, né? Muito criança, assumir o lugar dele. Então, eu fazia de tudo. Assim, fiz esporte, fiz música, fiz arte, fiz dança, fiz um monte de coisa que eu nem sabia que precisava fazer, mas fiz. E era curso de idioma, era curso... E ele tinha 3 filhos. Eu fiquei ouvindo o exemplo aqui dos 9 filhos. Ele fazia isso com os 3 filhos, mas ele me preparava para assumir essa posição. Esse negócio foi fundamental na minha vida. Esse negócio, obviamente, traz alguns efeitos colaterais, né? Porque isso gera um nível de estresse e você amadurece, tem que amadurecer muito cedo. Mas, por outro lado, isso me deu um monte de ferramenta na minha caixinha de ferramenta. Não significa que eu uso elas o tempo todo. Mas sabe assim, quando você tem uma caixinha de ferramenta, que você tem várias coisas ali dentro, que você pode sacar num determinado momento, e você tem uma certa habilidade para lidar com ela, porque você já usou bastante isso? Então, essas coisas todas combinadas, elas ajudam a gente a ter mais agilidade, mais flexibilidade para poder mudar quando é necessário. E a gente tem precisado mudar muito frequentemente, cada vez mais, e vai continuar precisando. Então, se a gente não tiver essa capacidade e agilidade de mudar rapidamente, isso vai gerar na gente uma ansiedade, uma angústia muito grande. Então, assim, eu não acredito de verdade que a gente tenha que ser aquela pessoa super, ultra produtiva, que eu tenho que fazer de tudo, Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento de paz, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento de tranquilidade, mas a gente tem que ter a capacidade de entender o que eu estou buscando de fato, quais são minhas forças, onde eu faço a diferença, e ali investir o meu tempo de desenvolvimento. E ali eu posso contribuir para a minha empresa, para o meu desenvolvimento, para a minha satisfação pessoal. Isso muda muito a forma como a gente enxerga o mundo. E a pandemia, obviamente, não dá para deixar de falar dela, ela acelerou, de fato, a transformação global. Foi talvez o maior mal da nossa geração, mas ela acelerou a transformação global. A gente viu isso, eu também compro da mesma forma que tudo pelo WhatsApp. Aliás, me tirar de casa é um sufoco. Eu gosto de comprar tudo pelo WhatsApp. A minha esposa, que não era nem um pouco tecnológica, ela chegou a fazer primeiro, antes de mim, o Pix, inclusive. Entendeu? Nem sei como é que ela conseguiu isso, mas assim, ela agora está super craque, porque ela não era nada tecnológica. Então, você vê, isso mudou. As pessoas que tinham mais dificuldade, que tinham mais idade, já estão fazendo. Era impossível pagar as pessoas pela internet, porque ninguém tinha conta, ninguém tinha celular lá para entrar. Foi feito um monte de pagamento. A gente tem um cliente que a gente ajudou o cliente no pagamento de indenizações às pessoas que foram afetadas por uma tragédia natural. E essas pessoas tinham que ir num determinado lugar para receber, para fazer cadastro, etc. Com a pandemia, a gente virou tudo isso para o mundo digital em menos de um mês. E as pessoas continuaram podendo ter a dignidade delas, de continuar recebendo o dinheiro delas, etc. Então, a gente precisa ter essa capacidade de mudança, de transformação e de entender o cenário do mercado
E com isso, pessoal, a pandemia que acelerou a transformação global, dê uma olhada nisso, isso é 1 minuto na internet. Isso é mais recente, isso aqui é de 2021. São 167 milhões de vídeos assistidos no TikTok em 1 minuto. São 5,7 milhões de pesquisas no Google feitas em 1 minuto. A quantidade de dados que a gente trafega na rede hoje é uma coisa absurda. E este negócio hoje é um negócio efetivamente milionário. Porque a inteligência artificial, ela é a nova eletricidade, ela é considerada como a nova eletricidade. E dados, o novo petróleo. Só que pensa numa cadeia de produção. Não adianta você produzir petróleo se você não minera, se você não extrai, se você não transforma num produto para que alguém possa utilizar. E esse talvez seja o maior desafio das empresas hoje. Como é que eu transformo toda essa gama de dados que está na minha mão em algo que seja útil para o crescimento sustentável do meu negócio e minha eficiência? E aí, nesse sentido, pessoal... As empresas nunca sofreram tanta pressão como ultimamente. Talvez as empresas de vocês estejam sofrendo, né? Muita pressão ultimamente. Eu não sei se estão assim... Otimização de custos. Mas não é otimização de custos só pela redução do custo efetivamente, mas é como é que eu posso gerar mais valor além de só reduzir o custo. Como é que eu posso me diferenciar dos meus pares? Aliás, quem são os meus pares hoje? Fica até difícil saber. Porque tem várias empresas hoje que estão entregando serviços parecidos com o que você entrega. Inovação virtual. Como é que foi fazer inovação? Quem aqui ficou de home office de verdade esse tempo todo aqui, trabalhando de casa pela... Deu para fazer inovação? Deu para viver a vida normal? A gente se adaptou, né? Continuidade operacional, urgência. O conceito de urgência ele muda a cada dia, né? E acho que muda a cada pessoa também, né? Porque cada pessoa tem um senso de urgência, né? Então, aquilo que não é urgente para a gente é urgente para o outro. Como é que a gente lida nesse ambiente onde as empresas sofrem uma pressão como nunca sofreram até então? A gente precisa transformar o modo como o trabalho é feito. Não dá para continuar fazendo e pensando da forma como a gente sempre agiu. E como é que a gente tem feito isso? Primeiro, eu queria apresentar para vocês quem é a Accenture. A Accenture é a maior empresa, uma das maiores empresas globais de consultoria. A gente acabou de receber o prêmio do Great Place to Work, somos uma das 10 melhores empresas para se trabalhar em diversos setores, inclusive de diversidade. Isso dá um orgulho para a gente muito grande, porque esse prêmio quem dá para a gente são as pessoas que trabalham com a gente. Então, esse é um prêmio que a gente dá muito valor. A gente é uma empresa que tem um propósito muito importante: entregar a promessa da conjunção da engenhosidade humana e a tecnologia. A tecnologia, pessoal, é só um meio. Todas as indústrias são de pessoas. Tudo que a gente conhece é feito por pessoas. E o nosso propósito é absorver, é juntar o melhor das nossas pessoas, da engenhosidade humana, com a tecnologia para gerar um valor diferenciado para os nossos clientes. Somos um público de quase 700 mil pessoas no mundo. É muita gente. A gente atende mais de 6 mil clientes em mais de 120 países. Enfim, temos 8.200 patentes, várias cidades. Então, a gente é uma empresa global e tem a oportunidade de usar isso em favor dos nossos clientes. Somos divididos em 4 grandes estruturas. A gente tem uma estrutura de Strategy Consulting, a gente tem uma estrutura de Interactive, que faz mais a parte de experiência, Technology e Operations. Eu sou líder da área de Operations. Dentro da área de Operations, a gente faz a transformação das operações dos nossos clientes. E a gente tem expertise em todas essas áreas que vocês podem ver, em todas as indústrias, em todas as offerings, a gente tem know-how junto aos nossos clientes e somos reconhecidos pelos analistas e pelos clientes como líderes de mercado por todas essas instituições. E como é que a gente está pensando esse futuro? Como é que a gente está ajudando nessa transformação dos nossos clientes? Em 2020, a gente fez uma pesquisa, um assessment, com todas as principais empresas da Fortune e que são nossos clientes,
para entender como eles veem a maturidade operacional das empresas deles e como eles querem se ver daqui a 3 anos. E o que a gente percebeu foi que existem 4 níveis de maturidade que as empresas se encaixam: estáveis, eficientes, preditivas e aquelas que a gente chama de future ready, que são as prontas para o futuro. E a gente percebe que as empresas future ready, elas têm uma característica em comum: elas têm um valor transformacional adicional a toda a redução de custo e eficiência. É muito maior do que isso. O impacto no negócio é muito diferenciado. E elas têm um crescimento diferente das demais empresas. Como essa jornada é construída? A gente tem, nesses níveis de estágio, a gente tem esta metodologia, que é uma metodologia global que usamos para todos os nossos clientes. Inclusive, a gente consegue comparar e entender quanto que eles distam das melhores práticas do mercado. Então, em linhas gerais, as operações estáveis são aquelas operações que são mais transacionais, processos mais fragmentados. Eu imagino que não seja o caso dos processos, talvez, que vocês atuem, mas são processos extremamente fragmentados, que as pessoas costumam olhar somente para aquele pedaço do processo, não têm a visão do todo, e por conta disso, entra errado, eu automatizo o erro e sai o erro errado, pior, Então, o que a gente faz ali dentro? Primeiro, a gente bota muito controle de risco, qualidade, metodologia Lean Six Sigma. E aqui eu faço um parêntese, a Six Sigma, inclusive, tem uma parceria conosco, já de mais de 1 ano. A gente já formou, Clóvis, quantos? Quase 100 belts lá dentro da Accenture. E o trabalho que a gente fez já gerou para os nossos clientes, através desses belts, quase 200 milhões de reais de saving. É muito dinheiro. Então, é uma parceria que a gente fez, que está dando super certo. A gente está ampliando essa parceria cada vez mais, exatamente para ajudar a gente a cada vez mais proteger o core dos nossos clientes e se transformar. E aí, quando eu protejo o core, quando eu tenho noção do volume, tempos médios, forecast, capacity planning, risco, qualidade, e o que mais vocês quiserem, eu tenho informação. Eu coloco uma orquestração sobre aquele processo, porque agora eu já tenho visão fim a fim dele, eu orquestro aquele processo desde o início até o final e gero uma eficiência brutal sobre aquele processo e eu levo ele para um estágio mais eficiente. Só que quando eu levo ele para um estágio mais eficiente, olhando a cadeia fim a fim, eu produzo uma imensidão de dados que normalmente as pessoas não conseguem traduzir isso em algo que gera insight para o negócio. E esses dados não são só dados estruturados, são dados desestruturados, não estruturados, como imagens, figuras, áudios, notas fiscais, manuscritas, seja como for. E a gente transforma isso em algo que gere resultado de negócio. E aí, com esses dados, eu levo a empresa para um estágio preditivo, onde eu vou plugar AI Advisors, Analytics Apps, que vão gerar informações do negócio, otimizando fluxo de caixa, reduzindo o custo operacional, aumentando e antecipando receita para os nossos clientes. Isso gera uma diferença. Mas espera aí, eu vou olhar só para aquele cliente? Não, não vou. Sabe por quê? O Ricardo estava falando aqui agora, se eu tivesse uma base de dados que me permitisse ter a visão de tudo que acontece globalmente, eu seria imbatível. A gente tem essa base de dados. A gente tem o Synopse. E esse Synopse, que é um frame, é uma metodologia que a gente usa dentro da Accenture para gerar valor para os nossos clientes, ele tem dados agrupados e anonimizados de todas as nossas experiências ao longo do globo. Então, eu consigo dizer com exatidão quanto que cada empresa, cada indicador de negócio dista do top quartil da indústria dele. Então, através dessas melhores práticas e com essa experiência de dados, a gente consegue te ajudar a entender qual é o tamanho do passo, qual é o leapfrog que você tem que fazer para alcançar o resultado que você busca. E essa é a beleza dos dados. Então, quando eu uso esses dados comparando com essas experiências globais, eu consigo ajudar muito mais rápido nessa aceleração de transformação. E o que é uma operação Future Ready? É uma operação que a atividade transacional dela basicamente acabou.
Não tem. Você vai ter um mix de workforce completamente diferente. Você tinha um workforce muito transacional, agora você tem uma workforce mais especialista. Quem fica é super especialista ou, eventualmente, agile, que a gente chama, para as operações que o cliente, por alguma política, não pode substituir aquela atividade. E a digitalização ela é o maior percentual dessa operação. Mas não é só pela digitalização. O valor entregue para o cliente é muito superior a essa digitalização por conta dos insights gerados pelos dados. E ele se torna um top quartile da indústria. E essas empresas que chegam nesse estágio, elas têm vantagens distintas. O que a gente viu é que essas empresas têm quase 2 vezes mais eficiência e quase 3 vezes mais rentabilidade. Então, isso é algo que tem muito valor e muito dinheiro na mesa. E aí, muitas vezes, quando eu apresento isso para alguém, as pessoas falam assim, mas as pessoas perdem o emprego, né? Isso é ruim. O que a gente faz? A gente é uma empresa, obviamente, que cresce muito e a gente tem uma capacidade de reskilling muito grande. Nosso mantra é não perder as pessoas que a gente tem lá dentro. A gente quer continuar desenvolvendo as pessoas porque a gente entende que a gente tem as melhores pessoas trabalhando conosco. Então, a gente tem muita oportunidade lá dentro e a gente, inclusive, premia as pessoas que nos ajudam a encontrar essa digitalização. Então, isso muda, de fato, a forma como as pessoas enxergam aquilo que elas fazem. E no Brasil, como é que funciona isso no Brasil? Vou dar só um highlight aqui no Brasil. Se a gente for comparar as empresas aqui no Brasil, globalmente, 7% das empresas hoje são Future Ready. Mas aqui no Brasil, só 2% são. E a expectativa é que 42% das organizações aqui no Brasil cheguem nesse estágio até 2023. De novo, não dá para chegar nesse estágio fazendo da forma como a gente faz hoje. Tem que mudar o modelo. E a gente entrega um modelo combinado de Synopse, que é sinergia nas operações. Como é que a gente faz essa jornada acontecer? Unindo algumas capabilities importantes. Então, unindo o melhor das pessoas com a tecnologia. Uma vez que eu faço isso, eu orquestro e eu direciono as melhores tarefas para as melhores pessoas e tenho a visão fim a fim daquele processo orquestrado. Através dessa orquestração de processo, a gente pluga Insights, Intelligence Analytics ali dentro para gerar resultado rápido de negócio, comparando com os dados diversos, agrupados e anonimizados que a gente tem da nossa experiência global. Isso tudo a gente consegue fazer o nosso cliente enxergar através de um hub que ele tem acesso a todas essas informações de como a jornada de operações inteligentes dele está sendo transformada. E a gente até hoje já entregou mais de 11 bilhões de dólares para os nossos clientes em valor através desse modelo. Só que, pessoal, quem quiser, inclusive, fazer o assessment, tem o QR Code. Então, se você, na sua empresa, quiser entender como é que é a maturidade operacional do seu processo, vou deixar uns segundinhos na tela, vocês podem entrar em menos de 10 minutos. Vocês conseguem fazer o assessment da sua empresa, entendendo como vocês estão agora, como a empresa de vocês está nesse momento, e como vocês entendem e gostariam que a empresa de vocês estivesse daqui a 3 anos. E com isso, vocês podem já buscar ali quais são as principais iniciativas que deveriam acontecer para que você fizesse esse leapfrog que você pretende fazer. Por fim, pessoal, a gente entrega valor para os clientes em 360 graus. E a gente precisa pensar sobre isso. Assim, não é mais só sobre dinheiro, é sobre pessoas, é sobre sustentabilidade, é sobre a experiência que a gente entrega para as pessoas, para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Então, tem muita coisa envolvida ali dentro que ajuda no desenvolvimento acelerado daquela organização e nos torna, como o Clóvis colocou aqui naquele organograma dele, um trusted advisor dos nossos clientes. Então, isso faz muita diferença, principalmente para as nossas pessoas internas, porque a gente acredita que isso é um propósito nosso de entrega de valor. É mais do que uma operação, é um propósito. Porque, no fundo, pessoal,
e aqui eu caminho para o meu final, é tudo sobre pessoas. Tudo que a gente faz é sobre pessoas. Isso é uma indústria de pessoas. A gente não pode negligenciar as pessoas que trabalham conosco. A gente, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está todo mundo remoto, sabe aquele bom dia, e aí, tudo bem? Tudo bem. Que passa batido? Olha no olho, faz aquela brincadeira com a pessoa, fala assim, pô, abre, eu faço um monte, né? Eu entro desde o início de câmera aberta, eu sempre entrei. Aí as meninas que trabalham conosco falam assim, mas para você é fácil, é só pentear o cabelo. Eu falei, daqui a pouco vai ficar até mais fácil, que eu não vou nem precisar pentear. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que no início as meninas falavam assim, não, Paulo, não vou abrir porque eu estou desarrumada, estou de pijama, estou descabelada, estou não sei o quê. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, eu falei, gente, na boa, vou ajudar vocês, eu vou salvar o casamento de vocês daqui a pouco. Porque assim, vocês só se arrumavam para sair, pô, agora vocês estão com o marido dentro de casa, vocês não se arrumam, pô. Não, vamos abrir a câmera. Aí fizemos lá um contato com os maridos e tal, fizeram abaixo-assinado, os caras começaram a pedir para abrir, que ele falou, cara, nem conheço a pessoa que mora comigo. Na boa, mudou muito, entendeu? Tem um TikTok que o cara mostra, não sei se vocês já viram, né? O cara mostra a mulher quando ele casou lá, a mulher fala do homem e tal, tá vendo aqui, ó? Essa aqui foi a princesa que eu casei, esse é o mano que mora comigo hoje. Aí os maridos começaram a fazer um abaixo-assinado pra gente e tal, a gente, né, ouvindo, né, os maridos e tal, a gente começou a pedir para. Aí elas começaram a entrar. Algumas, né? Às vezes não abrem tanto e tal, mas na maioria abre. E isso faz muita diferença, porque como a gente está longe, esse contato visual, olhar no olho, assim, pelo menos na câmera, já te ajuda a entender o estágio emocional daquela pessoa. Isso faz muita diferença no nosso trabalho no dia a dia. E sendo tudo sobre pessoas, pessoal, eu queria encerrar minha parte aqui falando sobre as principais tendências daqui para frente que a gente está enxergando. Internamente na Accenture e o que a gente tem visto no mercado. Então se preparem, porque são surpreendentes. A primeira delas, fiquem bem. É óbvio, né? Mas será que a gente pratica esse óbvio? Ficar bem significa emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Todo esse trabalho na pandemia está exigindo muito da gente. Mentalmente. A gente precisa ficar bem. Não adianta a gente querer transformar nada se a gente não estiver bem. Princípio do avião, né? Coloque primeiro a máscara em você, depois na pessoa que estiver no seu lado. Fiquem bem. Mas fiquem bem de verdade. Sabe por quê? Porque a gente é inspiração para as outras pessoas. E se as pessoas veem que o nosso modelo é um modelo destrutivo, elas entendem que elas têm que seguir esse modelo destrutivo. Nós somos inspiração para as pessoas que, inclusive, parecem que nem estão nos ouvindo, mas elas estão. Então, a gente tem que ter muito respeito com as palavras que a gente usa, porque a gente tem a oportunidade de tocar no coração de cada um, de formas diferentes. E ficar bem é um ato, inclusive, de solidariedade com o outro, porque o outro está vendo o meu esforço para eu ficar bem e aquilo incentiva ele. Eu, na pandemia, eu perdi 14 quilos. E uma das coisas duas coisas que mais me incentivaram foi uma, meu filho, pai, tu tá gordo. Eu falei, beleza, realmente está muito ruim. E outra, um amigo meu, lá de São Paulo, aqui de São Paulo, o Arreola, que ele postou uma foto dele, o cara postou uma foto sequinha, eu falei, cara, eu estou deixando o tempo passar e não estou emagrecendo, perdi 14 quilos, ainda tem um monte para perder, mas estou na luta. E isso ajuda. Então, o desenvolvimento pessoal dele foi uma inspiração para mim também. E aí, pessoal, quando você estiver bem, uma outra tendência é cuide das pessoas, contribua. De novo, eu não consigo cuidar de ninguém se eu não puder cuidar de mim mesmo. Então, olha de verdade para o outro que está contigo trabalhando e seja uma referência para ele de suporte, de contribuição, sabe? Olha no olho e fala, tudo bem com você? E ouve de verdade a resposta. Ouve com carinho. Tem vezes que a gente já parou a reunião, porque a pessoa começou a reunião e falou assim, cara, eu não estou bem. Como é que você continua uma reunião? Você passa por cima disso? Mas o assunto é urgente. Tem alguma coisa mais urgente do que uma pessoa não estar bem? Uma terceira tendência, valorizar a diversidade. Cada vez mais, pessoal, a gente precisa, não só não concordar, mas é ser anti
aquele preconceito. A gente precisa se posicionar de uma forma onde a gente não aceite realmente qualquer tipo de preconceito. E a diversidade, ela é muito ampla. Ela é pele, cor, gênero, não importa. A diversidade é o que faz a gente ficar forte. No Vale, inclusive, um dos preceitos é: você quer ter um produto global? Tenha um time global. Porque só esse time global consegue te ajudar a entender a forma de pensar do teu público. Valorize a diversidade, tenha isso no seu sangue. A gente tem uma campanha, inclusive, lá dentro, tem programas, inclusive, raciais, programas de inclusão de pessoas com deficiência, programas de inclusão de LGBTQIA+, programas agora de Grandmasters. Estamos contratando pessoas com mais de 50 anos, inclusive, lá dentro, trazendo essa experiência para dentro. A população ativa está envelhecendo, pessoal. Isso é muito bom, a medicina está evoluindo. E essas pessoas têm muita experiência para ajudar a gente. E a gente quer essas pessoas do nosso lado. A gente quer aproveitar isso. Temos que aproveitar esse conhecimento. Então, toda essa diversidade, ela é super importante. Expanda o seu mindset. Pense que aquilo que você faz hoje é uma parte de um todo. Aquilo que você faz hoje é uma parte de um todo. Quando eu entendo todo, eu entendo o valor que eu gero no meu trabalho. Entendo que eu faço parte de um organismo vivo. E quando eu entendo que isso realmente é assim, meu senso de propósito em relação àquilo que eu faço, ele muda completamente. Porque eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Quantos de vocês já se perguntaram assim, por que eu estou fazendo isso mesmo? Eu não sei exatamente. Será que a gente comunica isso da melhor forma para as nossas pessoas quando a gente pede alguma coisa também? Será que as pessoas que trabalham com a gente sabem por que elas fazem aquilo que elas fazem? E qual é o valor que elas geram? Ou será que a gente simplesmente fala, toma, pega essa nota aí e bota no sistema para mim? Como é que eu faço isso? Como é que eu gero valor? E por último, pessoal, mova-se pelo propósito. Talvez o mais importante, não dá para acreditar que eu acordo de manhã, escovo o dente, tomo banho, vou trabalhar, volto, tomo banho, escovo o dente e durmo. A vida tem que ser muito mais do que isso. Parem para pensar hoje como é que é a rotina de cada um de vocês. E se vocês se sentem de verdade contribuindo para algo maior do que aquilo que vocês fazem. Se não sentem, talvez seja a hora de refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu adoro quando meu filho vira para mim e fala assim, papai, tem duas coisas que eu quero muito na vida. Ou eu vou ser jogador de futebol, ou eu vou trabalhar na Accenture. E ele fala, e isso me dá um orgulho, porque ele vê a minha felicidade. Ele não me vê, ele vê que eu sou feliz fazendo o que eu faço. Quando eu digo para ele, filho, pai, o que você faz na Accenture? Se algum filho seu perguntar para você, o que você faz no seu trabalho? O que você responde? Já parou para pensar nisso? A primeira vez que eu tive que responder isso para ele, eu não podia... Cara, assim, o que eu faço na Accenture? Cara, eu contribuo com um monte de gente ali dentro. Contribuo com pessoas, contribuo com times, contribuo com a sociedade, contribuo com o meu desenvolvimento pessoal e consigo contribuir inspirando meu filho. Isso, para mim, é muito realizador. Esse é o meu propósito. Então, quando eu tenho a oportunidade de tocar no coração de alguém aqui, como a gente está fazendo aqui, porque isso aqui, para mim, é muito mais do que profissional, pessoal. A gente está falando com um monte de pessoas aqui que estavam de pijama até 2 semanas atrás em casa, e hoje a gente está todo arrumadinho aqui, vindo nesse evento, se reunir. Mas quem a gente é de verdade é quem está por trás disso tudo aqui. E às vezes a gente para e não enxerga quem a gente é aqui por trás. Kennedy, quando estava na NASA, ele viu um rapaz varrendo o chão. E ele perguntou para ele, falou, amigo, o que você está fazendo aí? Eu estou ajudando o homem a ir para a Lua. Varrer chão é uma atividade super nobre, e a gente precisa, porque se não tiver alguém varrendo aqui, isso aqui vai ficar um horror. Mas ele varria o chão para levar o homem para a Lua. Olhem para dentro e percebam o que a gente está fazendo. Estamos varrendo apenas o chão, que é muito nobre, mas eu estou varrendo, ou o meu varrer o chão significa levar o homem para a Lua.
Privilégio poder estar aqui junto de vocês, pessoal. Obrigado por vocês dedicarem, talvez, a coisa que seja mais escassa no mundo, que é o tempo de vocês para pararem e ouvirem aqui um pouquinho. Eu realmente sou muito grato a todos vocês pela audiência. Um privilégio e um prazer gigante poder estar aqui e conversar com vocês. Agradecer mais uma vez ao Clóvis pelo convite. E eu, antes de terminar, eu queria fazer um pedido, já fiz o pedido para o Clóvis, eu queria chamar aqui 5 pessoas que compartilham dessa história comigo, e eu queria que vocês conhecessem. Giovanni, Alan, César, Karen, Kelly, por favor. Essa galera aqui, só a Kelly eu conhecia pessoalmente. Todos os outros, a gente só se conhecia virtualmente. O Giovanni, que é aquele cara ali da ponta, Giovanni, Karen, Kelly, Alan, César. O Giovanni, que é aquele cara ali da ponta, eu falo com ele pelo menos umas 20 vezes por dia. Ao ponto do meu filho me perguntar assim, pai, você não vai falar com o Giovanni hoje, não? Essa é a nossa rotina. Esse grupo representa um grupo super engajado e super motivado pelo propósito de fazer algo diferente para a sociedade e para a gente mesmo. Então, pessoal, eu me despeço de vocês aqui agradecendo a cada um deles aqui, porque fazem parte desse caminho nosso, são pessoas super importantes. Agradecer por eles terem vindo aqui também e agradecer a todos vocês pela audiência e desejar muito sucesso, muita saúde para vocês, para as suas famílias, e que a gente saiba aproveitar mais, cada vez mais, as nossas relações humanas, porque elas são o diferencial. No final da vida, o que a gente vai contar não é o indicador que a gente melhorou, é a metodologia que a gente usou. O que a gente vai contar são os micos que a gente pagou, os perrengues que a gente viveu e a história das pessoas com quem a gente teve a oportunidade de conversar. Muito obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, com essa excelente palestra, foram todas brilhantes, com a plenária, o Paulo Siqueira. Obrigado, Paulo, mais uma vez, por contribuir com a gente. E encerra-se, você vê que tudo que é bom dura pouco. O segundo dia de congresso está encerrado, as plenárias estão encerradas. Agora teremos a programação a partir da 1h30 da tarde nas 3 salas, além da sala de workshop.